Vamos falar aqui agora sobre fungo, tá? Módulo 4, estudar as principais características dos fungos. E os fungos, turma, igualmente os protozoários, ó, são seres eucariontes, ok? Tem o seu material genético protegido por um núcleo, tá? Tem células especializadas. E eles podem ser, ó, uni ou pluricelular. Unicelular, turma, um exemplo aqui vai ser a levedura, tá? A levedura ela vai ser um caso de fungo unicelular, constituído por uma única célula. Já os pluricelulares, você vai ter aqueles fungos que são visíveis lá, orelha de pau, cogumelo, né? Que tem lá o shimeji, tem aquele um que eu esqueci o nome, toda vez eu esqueço, que coloca Meu Deus, eu até esqueci. Acho que o Covid deve ser... Shiitake. Tem o shiitake e aquele branquinho que vai que eu não... Oh, meu Deus do céu. Champignon. Champignon, que vai na... Qual é a comida, meu Deus do céu? Vai em pizza. Estrogonofe? Estrogonofe, isso mesmo. O pessoal usa em pizza também esse cogumelinho. Eu não gosto, né? Eu tiro, eu arredo, coloco para o lado. Ok? Tá? Então, ó, tem unicelulares, a levedura, principalmente no processo de fermentação. Tá? No processo de fermentação. E você tem os pluricelulares, que foi esses exemplos que vocês deram aí junto comigo, tá? Eles são heterotrófos, não esqueçam disso, tá? Geralmente, pegadinha de fungos que fala que eles são autótrofos, vem lá em ecologia, que fala em cadeia alimentar, que vai querer falar que os fungos são autótrofos, têm capacidade de produzir seus alimentos. Os fungos não têm capacidade... Desculpa. Os fungos não têm capacidade de produzir seu alimento, tá, turma? Eles dependem de outros seres vivos, tá? E um exemplo aqui, ó, eu tenho um cogumelo. O cogumelo vai ser um pluricelular. O bolô pode ser unicelular, né? O bolô, professor, eu fui para um terreno, passei 3 dias, esqueci a panela de arroz em cima lá do fogão. Quando eu voltei, era igual teia de aranha, né? O bolô é o desenvolvimento, né, das hifas lá, reprodutivas do fungo. Ó, fungo unicelulares, ó. Eu tenho aqui a levedura, né, utilizado lá, por exemplo, produção de cerveja, né? Produção de algumas bebidas alcoólicas, e eu tenho os pluricelulares, ó, que são visíveis, né? A olho nu, você consegue enxergá-los. Né? Você tem aqui o cogumelo, tem aquele orelha de pau, tem o shimeji, né? Tem alguns que são comestíveis, tem outros que são venenosos, tem outros que são alucinógenos, né? A pessoa fica lá meio drogada, né? E a sua função aqui, como eu ia falar para vocês, ó, heterotrófos, são por absorção. Então, eles não têm capacidade de produzir seu alimento, eles dependem de outros seres para se alimentar. E como é que eles fazem? Como eu falei para vocês, por absorção. Olha aqui, ó, a digestão extracorpórea. Ele vai liberar a enzima, ó. Deixa eu pegar aqui a canetinha, rapidinho. Ele pega a enzima, ó, a enzima, e ele vai liberar na substância orgânica, fazendo com que ela seja quebrada em menores, e depois essa substância, ó, ela vai ser o quê? Ó? Absorvida pelas hifas. Então, ó, ele libera, ele joga essa enzima para fora para que ocorra a quebra e, posteriormente, a absorção desses nutrientes, tá? Então, quando você vê assim, ó, uma fruta, um alimento, né, qualquer coisa, quando você shake, esse bolô, é porque ele está fazendo um processo de alimentação e, ao mesmo tempo, ele está se reproduzindo, tá? Quando você vê assim, ó, ele está totalmente se desenvolvendo. Professor, eu peguei um bolo e lá tinha um mofo. Eu só tirei aquela parte e comi a outra. Não, já está tudo contaminado. Só você está vendo só a parte que está maior que aquela parte que está se reproduzindo. Mas já está totalmente contaminado. Uma vez, eu lembro que eu fui no supermercado, eu nem fiz confusão, porque eu não gosto de fazer isso, né? E eu não ia voltar lá, que era longe. Aí, eu acho que eles trocaram a validade, né? A gente sabe, né, que eles fazem isso, né? Eles não vão sair perdendo. Eles tinham a validade, que dia é hoje? Hoje são 26. A validade era até dia 26. Opa, ele viu lá que não vendeu nada. Eles vão lá, tiram aquela validade e colocam no outro. Eu lembro uma vez que eu comprei morango. Achei estranho, tava na promoção, geralmente morango é caro, né? Quase R$ 20, que vem bastante. Aí eu comprei. Tudo que é barato quer dizer que tem algo errado. Os morangos estavam tudo bonitinho, naqueles envelopes verde, né? Plastificado. Ah, bem bonitinho. Quando eu cheguei em casa e fui pegar eles, quando eu olhei, eu virei, ó, estavam tudo cheio de fungo. Eles deixaram só a parte bonitinha para frente
e a parte que estava com fungo, eles deixaram para trás, tá? E os fungos, turma, trazem prejuízo econômico, tá? Principalmente se eles forem cair em vegetações de agricultores, tá? Então, pode trazer prejuízo econômico, fazendo com que haja destruição, ok? De lavouras, né? De hortaliças desses produtores, tá? E como eu falei para vocês, a digestão extracorpórea elimina a enzima e depois, ó, faz a sucção. E a classificação, eu tenho leveduras, são células únicas, reproduzem-se por brotamento, né? Vão originando broto, ó, vão originando vários. E os fungos filamentosos são multinucleados, que quer dizer isso? Tem vários núcleos, tá? Presentes neles. Crescem com filamentos longos, chamado de hifas. E essas hifas, tá? Elas se desenvolvem, tá? É como se fosse uma raiz, tá, turma? Para esse fungo. E essas hifas, elas são de forma reprodutiva e como forma de sustentação. Então, as hifas, ela tem duas funções: sustentar esse fungo no ambiente terrestre, no solo, e também fazer com que ele reproduza. Eu lembro que eu trabalhava em outro colégio e lá, assim, tinha um gramado verde, né? Tinha uma área verde lá. E essa época agora de chuva, assim, eu lembro que na sexta-feira, né, saiu, eu lembro que tinha 2 cogumelos lá só naquele gramado verde. Quando eu voltei na segunda-feira, o gramado já estava espalhado. É rápido, porque ele se reproduz por esporo. Os esporos, ó, o vento bate ou a chuva bate, aonde cair aqueles esporos, eles vão originar um novo fungo. Então, é bem rápido. É por isso, vocês aí, meninos, boleiro, tem que ter cuidado com fungo, viu? Se você tem algum local na sua casa que é de madeira, tem que ter cuidado também, principalmente nessas épocas frias, porque é lá que o fungo vai se desenvolver. Você vê lá no teto aquela mancha verde, tem que ter cuidado, tá? Porque fica liberando aquele bolor. Bolor não, aquele esporo. E se esse esporo cair na sua cabeça, pode ocasionar micoses. Se cair na sua meia, professor, eu joguei bola, estava chovendo, esqueci a minha meia, né? Acontece, né? Esquece a meia dentro do sapato lá 2 semanas, um mês, né? Fica sem bater bola, vai acabar dando, né? Frieira, né? O pé de atleta, vai dando micose nas suas unhas. Então tem que ter cuidado, viu? Como eu falei para vocês, o álcool em gel a gente deveria utilizar muito mais, não só na época da pandemia, né? Porque você tem contato com fungo, você pode colocar na sua boca, você pode pegar seus órgãos genitais, então pode acabar se contaminando, tá? Então tem bastante esporas, tá? E os filamentosos, como eu falei para vocês, ó, rapidinho, você tem um reprodutivo e também tem o vegetativo. Vegetativo serve para crescimento e o reprodutivo para reproduzir, né? Aonde esses esporos caírem, eles vão dar origem a novos fungos. Olha aqui, ó, os esporos sendo liberados, aonde eles caírem, vão dar origem a novos fungos. Cai, se desenvolve, cresce, né, e depois libera esses esporos. E reprodução, né, das células aqui através, ó, de esporo. Caiu lá no pão na sua casa, você viu que está assim, ó, por isso que eu falei, já está totalmente contaminado. Você vai ver só as hifas e aquelas pontinhas pretinhas, né, que são os esporos, já vão liberar. Cair em outro pão, vai contaminando, tá? Importância aqui que eu vou falar para vocês, ó, da reprodução. Reprodução, turma, assexuada. Essa reprodução aqui, ó, é assexuada, tá? Porque depende só dele. Ele faz por brotamento, tá? Ele se parte no meio e dá origem a um novo fungo, ó. E geralmente isso aqui acontece com levedura. A levedura é que faz esse processo por brotamento, ó. Reprodução assexuada que ocorre, ó, nas leveduras, onde ela vai dar origem a um novo broto, e esse broto é geneticamente igual, é um clone, ok? E outro tipo aqui, ó, de reprodução aqui, turminha, é uma reprodução reprodução assexuada e depois de reprodução sexuada. Olha como acontece aqui, ó. Você tem um esporângio. Qual é a função do esporângio? Produzir os esporos. Esses esporos são liberados, essas pontinhas aqui, ó, são liberados. Aí eles vão cair naquele chão. Quando eles caírem, eles se reproduzem de forma, ó, assexuada. Vão se reproduzir de forma assexuada, né? Por mitose. Quando ele está sofrendo por mitose, lembra que mitose, até na gente, ele dá células idênticas, com o mesmo material genético. Então, a mitose, ele vai reproduzir essa célula, dá origem, né, a esse fungo aqui, a geneticamente igual. E vai crescer esse esporo, ó, ele cresce,
ele vai se ramificar. É por isso que você vê aqueles bolores, aquelas características brancas, né? Um pão, numa maçã, numa fruta lá, e vai dar origem a hifas. Só que o que vai acontecer, turma? Essa hifa, quando ela se desenvolve, ela vai se desenvolver em dois tipos. As hifas positivas e as hifas negativas. Professor, por que hifa negativa e hifa... Opa, negativa e hifas positivo? Lembre, né? A questão do ímã lá, o positivo e o negativo se atraem. Positivo com positivo se afastam, negativo com negativo se afastam. Quem se atrai? O positivo e o negativo. Mas não levem isso para a vida real, tá? O negócio de, os opostos se atraem, tá? Procure uma pessoa positiva, semelhante a você, ok? Momento reflexivo, tá? Mas voltando para cá para a reprodução. Então, você tem a hifa positiva e negativa. Elas vão se unir e grudar. Quando elas se unem, elas vão grudar, elas vão trocar o material genético. Quando elas fazem isso, elas fazem o quê? Ó? A reprodução sexuada. Ok? Professor, então quer dizer que primeiro ela se reproduz de forma assexuada, sim, que vai dar origem aos esporos. Esses esporos eclodem, dão origem às hifas que crescem, que você vê lá no pão, né? Aqueles traços brancos. E as hifas são de dois tipos, positivas e negativas. E a positiva e a negativa elas vão em direção uma à outra para fazer a fecundação, para trocar o material genético. Ó. E o zigoto germina, né, de forma haploide, com metade do material genético, aí ele vai se reproduzir, ó, de forma assexuada. Isso aqui não cai muito, tá? Muito difícil perguntarem esse tipo de reprodução sexuada aqui em exercício, ok? E rapidinho, a respiração são de dois tipos, a maioria são aeróbicos obrigatórios, tá? Só sobrevivem na presença de oxigênio, e você tem os aeróbicos facultativos, tá? Podem sobreviver na presença do oxigênio ou não, tá? Para ele tanto faz. Pode ter e não pode ter que ele sobrevive, ok? Professor, me dá um exemplo aí de um aeróbico. A levedura. A levedura, como ela faz aquele processo de fermentação, ela sobrevive sem oxigênio. Um fungo, professor, com respiração aeróbica. Cogumelo, que você vê lá. E dá até para finalizar a aula de hoje. Ó. Vou finalizar rapidinho o assunto. Ó. Inclusive, o maior ser vivo da Terra é um fungo, né? Oi? Não, foi o maior ser vivo que tem na Terra hoje é um Sim, fungo, né? é um fungo. Se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, né? Que pega metade dos Estados Unidos e Canadá. É lá por Oregon, parece. Eu vi no vídeo. Bem grande ele. É um tapetão. Eles falaram lá no vídeo, ele é quase 1.200 campos de futebol. Sim, ele pega diversos estados lá. E ele conseguiu se desenvolver por causa do clima. Geralmente esses fungos, eles gostam de clima mais úmido, mais molhado. Então lá, né, naquela parte dos Estados Unidos, lá, geralmente é fria, não congela o solo, então ele conseguiu se desenvolver, né, bem rápido. Importância ecológica dos fungos. Seres importantes junto com as bactérias como agentes decompositores da matéria orgânica. Então eles pegam aquela matéria morta, né, aquela matéria que estava viva, que ela morreu, vão transformar a matéria orgânica em inorgânica, deixando esses nutrientes disponíveis no solo para que seja absorvido pelos vegetais. Por exemplo, se você vê um solo que não tenha processo de decomposição, geralmente você não vai encontrar um fungo. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo CSI Miami, aí mataram um cara perto de um pântano, não, perto de um gramado, e lá o investigador, né, falou, olha, cava bem ali, onde está aquele fungo. Aí ele falou, por que, investigador? Porque você pode observar todo esse gramado aqui, ó, não tem fungo, e só tem fungo ali. Por que tá aquele fungo ali? Cava lá, o cara cavou e achou o corpo, né? Por que ele soube disso? Porque ele observou, devia estar acontecendo um processo de decomposição. Se está ocorrendo decomposição, vai aparecer fungo naquele local, tá? Onde tem bastante matéria orgânica, vai ter fungo, onde vai realizar processo de decomposição e, né, vai pegar e transformar essa matéria orgânica morta, né, e deixar disponível no solo em forma de nutriente para que os vegetais consigam observar. Absorver. Observar está lá, professor. Tá? E também, turma, ele faz associação mutualística, né? Eu tenho associação aqui, ó, de fungos que vão se associar com algas. Os famosos líquens, ó, que você encontra aí na parede.
Geralmente na sua casa pode aparecer, né, um níquel ou então um musgo, né? Às vezes pode acabar confundindo. Se você tem uma central de ar e ela pinga muita água, né, lá no chão, você não coloca uma mangueira nem um balde, pode aparecer um níquel ou pode aparecer um musgo. O musgo, ele é mais fofinho, você sente. Já o líquido, ele é bem liso, né? Ele é bem liso, tá? Então, a associação mutualística aqui que eles fazem, tá? É a associação de líquens, é os líquens, que é a associação de algas e fungo. O que as algas dão para o fungo, tá? Nutrientes. E o que os fungos dão para as algas? Água, tá? Então, o fungo passa água para as algas e as algas passam nutrientes para os fungos, ok? E a última aqui, as micorrizas, que é a associação de fungos com raízes de vegetais. Geralmente, turma, essa associação aqui é em locais onde é no cerrado, são locais onde não tem tanta disponibilidade de água. Então, os fungos, eles se associam às suas hifas com as raízes, por isso é micorrizas, tá? Associação de hifas com raízes. O que acontece? O que a árvore passa? A árvore passa a glicose, que ela produz no processo fotossintético, e o fungo ajuda essa raiz a puxar mais água para o vegetal, tá? A troca é semelhante. A associação de fungos e algas são os líquens, a associação de fungos e vegetais são as micorrizas, tá? Não esqueçam disso, beleza? Então, turminha, era o que eu tinha para falar hoje, tá? Até passei a mais, mas próxima aula não vai ser assim, porque eu tinha que vencer esse conteúdo, tá? Para não ficar tão extenso, beleza? Eu deixei lá no portal Eclésia as páginas específicas, tá? Para vocês. Façam lá. Teve alguns alunos que ficaram com nota baixa. Façam. Eu posso acrescentar essa nota. Nem todos os alunos ganharam ponto extra lá. Eu esqueci lá do que foi que vocês fizeram. Não sei se foi PAEB, não sei o que vocês fizeram e acabaram ganhando ponto extra, mas não foi todo mundo, tá? Então, façam esse exercício. Eu acho que eu coloquei até terça-feira ou segunda-feira, tá? Façam lá para me lançar a nota de vocês. Não ficarem em superação, beleza? Vamos bater o print e encerrar a aula de hoje.